Aleluia. Iniciar a transmissão. Glória a Deus. Ali já começou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver quem vai chegar aí. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite, né, de bênção. Uma noite na presença do Senhor Jesus. E eu quero desde já agradecer ao nosso Deus por um dia tão maravilhoso, né? Talvez você fale assim: mas pastor, eu tive lutas hoje, eu tive dificuldades. Mas se você chegou até aqui é porque Deus cuidou de você. Amém? Então, hoje, né, eu não estou sozinho. Já chegou uma pessoa ali. Dá o seu ok aí para mim saber quem é. Glória a Deus. Aleluia. Dá o seu boa noite aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nosso Cristiano Sasser já chegou. E eu tô aqui, ó, com uma pessoa que você estava falando dele ontem para mim, hein? E você não falou mal dele, não, falou bem, hein? Ó, o pastor Aguinaldo aqui comigo hoje, aqui, ó. Pastor Aguinaldo, amigo de longa data, como muitos sabem, né? E nós fazíamos rádio juntos, né, pastor? Sim, fizemos rádio durante um tempo. Às vezes junto aí. Ó, primeira vez que ele tá aqui no Facebook, né? Mas rádio, irmãos, ele tem para ensinar, viu, irmãos? Então nós trabalhamos em rádio há bons anos atrás, evangelizando, e é uma bênção estar com você nesta noite. Eu gostaria, sabe, você que já chegou aí, né? Já chegou o Carlão também lá, ó, o Carlão já... Onde tiver 2 ou 3, pastor, o que acontece? O Senhor está presente, né? Então Deus está junto conosco. Amém. Então vamos orar, então? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos. Pastor, você faça essa primeira oração? Amém, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, Pai, nesse programa. Amém. Quero dizer ao Senhor que cada um que está acompanhando, Senhor, aqui, esta programação, seja alcançado. O Espírito Santo vai no lar de cada um, Senhor. E eu quero profetizar. E o Senhor, Pai, envia, Senhor, agora a bênção do Senhor nessa casa. Sim, Senhor. Que bata nessa porta agora, Senhor, dessa casa, um milagre, Senhor, o Shekinah do Senhor. Sim, Senhor. Vai invadindo, Senhor, vai quebrando as muralhas, as barreiras. Vai tirando a tristeza, Senhor, dessa casa, vai tirando a angústia, meu Senhor. Pai. Vai restaurando filhos, Senhor. filhas, Senhor, famílias, casamentos. Eterno Deus. Senhor, vida financeira, Senhor, entra com a Aleluia. providência, Senhor é dono do ouro, da prata. Senhor, entra também, Senhor, naquele que está desempregado, que a porta de emprego já está aberta pela fé. Sim, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que tome em Senhor. tuas mãos a nossa vida como Sim, instrumento, Senhor. abençoa esses minutos desse Aleluia, programa glória a e venha Deus. alcançar o coração daqueles que estão necessitados, Pai. Sim, meu Pai. Nós te agradecemos que a tua presença Sim, está em Senhor. nosso meio, está também no meio desses que estão nos acompanhando. Aleluia. Em nome de Jesus, tome posse que a vitória é grande na tua vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, eu estava conversando agora há pouco com o pastor Aguinaldo, a gente estava conversando de diversos assuntos, mas o que eu quero, sabe, que você entenda, que nós estamos num momento importantíssimo da história do ser humano na Terra. Nunca a Terra foi como é agora. É o antes e o depois, não é? Nós estamos ainda em meio à pandemia, a quarentena relaxada de alguns aspectos, outros não. Tem pessoas que já estão fazendo, sabe, de tudo, né? Estão já cuidando das suas vidas, estão passeando, estão indo para as academias, alguns voltando para a igreja, glória a Deus por isso. Você sabe que são tempos diferentes que nós temos vivido, né? Chegou ali também o Fernando, bem-vindo Fernando, chegou a Silvia também, glória a Deus. E hoje nós queremos falar sobre cobertura espiritual. Na última quinta-feira eu falei sobre assuntos que nós íamos estar tratando aqui. Não é? Então, nós falamos sobre várias coisas na semana que iniciou. Hoje, não é? Nós estamos hoje no terceiro tópico que fala sobre aprender a orar. Nós falamos sobre aprender a perdoar, foi o último tópico que nós tratamos. Então, nós vamos aprender a orar. Então, eu quero falar um pouco sobre o que nós precisamos entender para que a gente tenha uma vida mais próxima de Deus. Esses dias nós temos ministrado, pastor Aguinaldo, sobre estarmos alinhados com Deus. E a promessa é essa, que se nós estivéssemos alinhados com Deus, o que ia acontecer?
nós íamos estar, né, que eu estou gostando de usar essa expressão, vamos estar ombro a ombro. Encosta o ombro aí, pastor. Vamos estar ombro a ombro com Deus, né? Sabe, vamos sentir Deus mais de perto, né? E aí, quando você está alinhado com Deus, Deus vai te dar visões, sabe, de muitas coisas. Pastor, você está falando só de visões espirituais? Não, não necessariamente só visão espiritual. Visão do que está ao nosso redor. Porque muitas vezes nós clamamos tanto por justiça. Hoje eu estou com a camiseta hoje, ó, ano da justiça, né? Então muitas vezes a gente clama por justiça e a gente fala assim, mas eu não estou vendo justiça. Quando nós estamos alinhados com Deus, nós começamos a entender algumas coisas e Ele começa a mostrar coisas que antes nós víamos de uma forma e agora a gente começa a vê-las de uma forma mais clara. E aí é onde que a gente precisa, sabe, entender que a cobertura espiritual é muito necessária. A cobertura espiritual, ela é primordial na nossa vida. E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero, sabe, começar, sabe, a dividir com você aqui nesta noite, né? E lá em Jeremias, capítulo de número 1, Jeremias, capítulo de número 1, nós estamos falando sobre estar alinhado com Deus, cobertura espiritual. Pastor, quantas coisas nós estamos falando? Olha, vamos falar bastante aqui hoje. E o pastor Aguinaldo, ele é meu coadjuvante aqui hoje aqui, e ele está na liberdade aqui, e nós queremos fazer, sabe, aquilo que Deus está esperando que nós façamos para alcançar aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então você que está chegando aí, ó, avisa as pessoas que está acontecendo, sabe, esse programa. E hoje, no caso, cobertura espiritual, né, e aprendendo a orar, porque a cobertura espiritual tem tudo a ver com isso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1. Jeremias 1, olha só o que diz lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. As nações, versículo 3, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Esse texto aqui inicial que eu estou falando aqui, ele discorre o que eles estavam vivendo. O que o povo de Israel estava vivendo? O povo de Israel aqui vem falando aqui sobre, primeiramente, quem era Jeremias, a família que ele pertencia e que contexto que ele estava. Ele estava num contexto, pastor, só para lembrar, onde o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. E ficaram 70 anos lá, sabe, como, né, cativos, prisioneiros do rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor, e eles ficaram ali naquele tempo. Por quê? Houve situações que os levaram a isso. O cativeiro deles não foi porque Deus esqueceu deles. O cativeiro deles não foi porque Deus resolveu ser ruim com eles. O cativeiro deles foi porque eles abandonaram a palavra de Deus, né? Então, esse texto aqui vem falando aqui quem era Jeremias, aí fala da sua linhagem, né? Linhagem, quando fala linhagem, está falando da família que ele pertencia, quem eram os sacerdotes da época, e ele fazia parte do sacerdócio. E aí no versículo assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E aí no versículo 10, olha, te ponho nesse dia sobre as nações, sobre os reinos. Aí vem a profecia, o que Deus vai fazer através do ministério profético desse sacerdote e também profeta. Aí diz assim, pastor Aguinaldo, eu te ponho nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares. Aí depois a segunda parte, também para edificar e para plantar. Então,
sabe, esse texto, talvez a gente leia mais um pouquinho dele aqui, mas eu quero, sabe, lembrar aqui que esse texto aqui, o Senhor pega e mostra quem era Jeremias. Ele era muito novo. Alguns estudiosos dizem que talvez ele tivesse uns 12 anos de idade na época que ele foi chamado, e por isso que ele fala que eu sou criança. Outros já dizem que ele tinha 17 para 18, porque ele não tinha ainda a idade para alistamento, né, no exército de Israel. Então, os estudiosos falam, mas pouco importa isso na verdade. O que importa é que Deus, sabe, o conheceu antes do ventre da sua mãe. E Deus já tinha um plano para a vida dele. E, pastor, eu vejo, sabe, que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus vai ser sempre aquilo que nós vemos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O plano de Deus é perfeito, o plano de Deus, sabe, ele vai ser completado até o fim, porque, né, diz assim lá em Filipenses 1, 6, a obra que o Senhor iniciou, ele vai aperfeiçoá-la. E aqui, Jeremias pega e fica, sabe, se dando desculpa para não fazer as coisas. Já viu pessoas dando desculpa, pastor? Fala assim, ainda não é tempo ainda. O que mais temos é desculpa, né? Nos dias de hoje, mais ainda. Então, o que acontece? A gente muitas vezes fica procrastinando. O que isso quer dizer? A gente fica atrasando aquilo que é o processo de Deus para nossas vidas e para a vida de outros, porque muitas vezes não é só você que está implicado na voz de Deus que está sendo suada, mas pessoas que precisavam ouvir a voz de Deus não estão ouvindo porque você está calado. Então não é tempo de calar. O pastor Aguinaldo pregou no domingo, nossa, é uma palavra maravilhosa. Ele pregou lá no livro de Josué, no capítulo 1, e Deus já vinha falando com ele já, e o que aconteceu? Chegou uma hora que ele teve que soltar o que Deus estava falando. E muitas vezes Deus está falando com você, não só uma palavra profética, porque muitas vezes as pessoas ficam presas assim, eu tenho uma profecia. E aí eu quero tratar sobre essa questão de profecia. Eu tenho uma profecia, e se eu não falar, ai de mim. Sabe? Olha, quando Deus te dá uma profecia e você não libera ela, sabe? Você vai ficar com peso no coração, sem dúvida. Mas Deus não vai te bater, Deus não vai te matar, Deus não vai te destruir, mas você vai ficar peso no coração, porque se Deus falou para você, era importante que você liberasse essa palavra. E muitas vezes, sabe, as pessoas ficam imaginando que a profecia só pode ser dada, sabe, naquele momento assim de ênfase no culto, numa hora de Pentecostes dentro do culto, que todo mundo está alegre, levantando as mãos, falando em línguas estranhas, e muitas vezes não é necessário isso. Eu posso ter uma profecia agora aqui e falar para o meu amigo, e ele, por me conhecer, sabendo que eu sou um servo de Deus, ele vai falar assim, Deus está falando no coração do José mesmo, é profecia. Que eu posso falar para ele, Aguinaldo, Deus me falou que ele vai te abençoar. E o Aguinaldo vai falar assim, amém, eu recebo essa profecia. Por quê? Ele sabe que é sério o que eu estou falando. Porque não é só, Deus te abençoe, mas eu estou fazendo, Deus me falou que vai te abençoar. Então, quer dizer, quando eu já uso essa forma de falar, eu estou profetizando. A mesma forma que se a pessoa tiver um problema, eu falo, olha, você está com um problema, Deus está falando que você precisa resolver esse problema. E aí a pessoa vai falar assim, Deus falou para você, Deus falou para mim que você precisa resolver esse problema, e você sabe qual é o problema. Então, já ali, sabe, já muda o contexto. Porque a profecia, irmãos, ela tem alguns níveis. A profecia tem alguns níveis. A profecia veio para animar, para consolar, mas principalmente para exortar. E o que é exortar? Chama atenção. Chama atenção. O pastor Aguinaldo não chamou atenção. Sabe, não olha para a direita nem para a esquerda, que eu sou contigo. Não fica olhando para o que aconteceu com Moisés, porque Josué ficou preso ao passado. E na semana passada eu falei sobre isso, né? Que a gente não pode deixar o passado nos prender. Prejudica, não deixa a gente avançar. O passado, ele compromete o presente, eu falei sobre isso na última quinta-feira, e ele compromete o futuro, porque você não consegue mais planejar. Já viu uma pessoa desanimada, pastor? Bastante. Bastante, né? Pastor, ele é jogador, né? Faz tempo já. Mas ele joga futebol muito bem, foi profissional, né, pastor? Né? Teve experiência, né, no Corinthians e conhece muita gente boa aí do esporte, né? Se pegar um cara que não quer, sabe, jogar, adianta colocar ele no campo, pastor? Não vai dar certo. Vai dar certo, né? Tem que desejar, né? Tem que terminar. Quer enfocar. Né? Para você ver o seu êxito, é você focar naquilo. É a mesma coisa, Deus falar para você ir, você tem que ir, porque Deus já está falando para você. E Deus já preparou esse lugar para você. Então você tem que entender que antes de você ter ido, Deus já estava lá.
né? Quando ele falou com o próprio Josué, voltando ao que está no coração ainda, ele tinha medo, mas o Senhor encorajou ele, porque ele falou que estava tendo dificuldade. Talvez você está aqui ouvindo a gente e fala, pastor, quem está passando a situação sou eu sei que é você. E é você que Deus está tratando. Deus está falando para você, eu vou falar a sua boca. Ele falou também aqui em Jeremias falou, eu sou uma criança. Você pode ser uma criança por conhecimento da palavra, mas Deus forjando, te capacitando para você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Olha só, tá vendo? Ó, você vê que eu puxei o assunto falando sobre uma experiência, né, esportiva do nosso pastor, né? E ele está falando aqui sobre essa questão de nós nos esforçarmos. Então, tudo que você for pegar na sua mão, você tem que se esforçar. Tudo. Seja o que for. Se você chegar numa empresa, você pode ser o mais simples funcionário ali, ou com menos experiência, mas se você mostrar boa vontade, você vai conseguir. Esse dia eu estava ouvindo, né? Ele não, acho que não está assistindo a gente, o Gerson, que é genro do nosso pastor Raiton. O genro dele, né, casado com a Rainara, ele foi procurar um emprego, ele não tinha experiência nenhuma, mas ele pegou e falou lá para ele, falou assim, não, mas eu já trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, e eu sou isso. Porque ele se dedicou, né? E mostrou vontade. Ele pisou na terra prometida, né? Ele foi lá e falou, esse lugar é meu. Ele é que nós oramos por ele, inclusive. Sim, foi. E eu levei o conhecimento dessa palavra, que até o pastor vai lembrar, eu estava no seminário da igreja no domingo, que foi uma grande bênção, e o bispo pregou, né? Falando de uma situação de dois rapazes que estavam com medo de fazer a prova. Um concurso público, né? Já dizendo que eles já iam ser reprovados, que eles não tinham mais o que fazer. Antes de fazer, já estavam falando isso. É a mesma coisa do jogador, ele entra em campo achando que vai perder. Não, você tem que se preparar, fazer exercício, que é também uma coisa a gente exercitar a palavra e pôr em campo em prática. Então você vai pegar a palavra e vai pôr naquela terra que Deus te deu a promessa em prática. Então, o que aconteceu? O bispo falou não, vocês vão para casa e vão fazer a prova e vai passar. E no outro dia o resultado foi o quê? Positivo. E nós oramos pelo genro do pastor Gerson, e eu falei isso para ele na porta da igreja. Né? A porta da igreja estava orando ali junto ali com ele, com a minha esposa e outros pastores. Eu usei esse exemplo. Sim. Porque nós temos que pegar a palavra quando a gente ouve e pôr em prática. Não é colocar numa caixinha lá de surpresa, de promessa. Verdade. Você lembra da caixinha de promessa? Sim. A gente usava a caixinha de promessa e falava, puxa um versículo. Mas não precisa. Você é a promessa. Amém. Né? Você Amém. que está ouvindo essa live, essa pregação, você é a promessa. Amém. Então você tem que fazer você viver a promessa. Amém. Porque já prometeu a vitória. Nós não cantamos a vitória é nossa? Então toma posse. Amém. Agora a vitória vem, você não toma posse, o inimigo vai tomar a sua vitória. Aí no livro de Provérbios fala o seguinte, se sua força for pequena, se você for frouxo na hora da angústia, eu estava esquecendo até o se você for frouxo na sua hora de angústia, o que é frouxo? É ser mole, não ter iniciativa, é não prometida. E eu estou falando aqui de cobertura espiritual hoje. Se você não ouve a palavra e toma posse, sabe o que acontece? Sua força é pequena. Você perde a oportunidade. E aí, né, faz tempo que eu não falo esse ditado aqui, hoje tem dois, né, pouca telha aqui, né, e o pastor Aguinaldo, né? Ó, oportunidade, irmãos. Oportunidade é mais ou menos que nem o pastor Aguinaldo. Aqui não dá para mostrar aqui atrás aqui não tem quase nada. Oportunidade passa, irmão, só tem um chumacinho aqui, ó. O pastor Aguinaldo também só tem um chumacinho. Se não pegar nele aqui, irmão, aqui escorrega. A oportunidade passa. Então, o que eu quero, sabe, te animar hoje, sabe? Porque o profeta Jeremias, ele não sabia o que ia fazer. Mas Deus falou assim, eu vou colocar palavras na sua boca. Talvez você não saiba o que fazer. Se você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, também eu me prendo também ao que a missionária Lúcia falou para nós na ministração de adoração profética no domingo. Sabe? Fique quieto e espere o momento certo, porque Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai, sabe, te conduzir. E aí, sabe, o profeta, ele ficou ali sem saber o que fazer. Aí Deus falou assim, fique tranquilo, porque mais na frente, no versículo de número
né? Nós lemos lá no número 12, no versículo 11 diz assim: ainda vê a minha palavra do Senhor dizendo, o que você vê, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma amendoeira. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Né? Eu vejo uma amendoeira. Aí o Senhor falou para ele assim, no versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, veja bem, Deus vai cumprir as promessas dele, você, sabe, se posicionando para receber. Então você tem que entrar nesse alinhamento com Deus, nessa cobertura espiritual, porque, sabe, há tempo para tudo. E hoje, sabe, sobre o aprender a orar, nós precisamos entender que lá em João 15:7, fala que se nós permanecermos no Senhor, João capítulo 15, versículo 7, se nós permanecermos no Senhor, as palavras dele vão permanecer em nós. Aí nós vamos saber o que falar. Vamos saber como nos portarmos na hora da dificuldade. Porque muitas vezes, sabe, nós entramos na presença de Deus e na hora de orar nós ficamos assim, Senhor, tu sabes, e não temos assunto com Deus. Já pegou amizade com alguém que o assunto não saiu de jeito nenhum? Você começa a conversar com você, nossa, não deu pra, não rolou um assunto, né? Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Mas, eu sei que o pastor Aguinaldo gosta da palavra de Deus, eu sei que o pastor Aguinaldo gosta de orar, eu sei que o pastor Aguinaldo gosta de trabalhar, eu sei que o pastor Aguinaldo gosta de carro, eu sei que o pastor Aguinaldo gosta de futebol. Eu tenho vários assuntos. E eu sei que ele gosta da família dele. Quer dizer, tem vários assuntos, né? Ele gosta da igreja. Então, quer dizer, tem vários assuntos que eu conheço do pastor Aguinaldo, como ele também conhece de mim. Eu sei que ele gosta de comer também, irmãos. Ele gosta, sabe, de fazer uma refeição, ele gosta de fazer um churrasco. Então, quer dizer, são particularidades que o meu amigo, eu conheço dele. Então, só se eu falar assim, não estou querendo conversar com o Aguinaldo, não. Que aí eu não vou ter assunto, porque eu não quero conversar, porque eu tenho vários argumentos para começar um assunto. Assim é com Deus, queridos. A gente precisa aprender mais da palavra de Deus, porque a gente conversa com o Senhor através da palavra de Deus. Olha quem acabou de chegar lá. A minha mãe, olha lá. Com ela hoje, lá em Itaquá, fui lá visitá-la, né? Tá lá com a Sueli. Benção, mãe! Deus abençoe a senhora, glória a Deus. Então, veja bem, sabe? Então, você, sabe, tem que se cobrir de Deus na sua vida. Como se cobrir de Deus? Deus é um cobertor, pastor? Pode ser. Ele é a nossa cobertura, Ele é quem cuida de nós. Ele é quem coloca palavras na nossa boca. E Ele está falando para nós, sabe, sobre várias coisas hoje. E eu quero, sabe, que você entenda que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós nos aproximemos dEle. E dar continuidade a esse relacionamento. E aí a nossa vida tem que ser baseada, sabe, nesse relacionamento. Se você tiver medo, você precisa se aproximar de Deus. Porque lá em 1 João diz, né, eu gosto de citar essa passagem, vira e mexe eu cito ela, pastor. O perfeito amor, né, quando eu falo do perfeito amor, está falando de Jesus. Ele lança fora todo medo. Sabe? Então quando a gente está com Jesus, nossa, e agora o que vai acontecer com a minha família? Opa, estou com Jesus, vai dar um jeito no final. Eu estou com problema com o meu emprego, estou com Jesus, vai dar um jeito no final. Então, sabe, a gente precisa ter nossa vida baseada na palavra, precisamos fixar a nossa vida na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, o salmista, ele escreve assim, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que a palavra de Deus é lâmpada, quer dizer, ela clareia aonde que a gente tem tido escuridão, escuridade. Ela é luz, ela nos mostra coisa que a gente não estava vendo direito, não é? E, sabe, ela nos faz, sabe, andar na presença de Deus. Jeremias, antes de eu mudar o texto aqui, que eu quero estar falando aqui para vocês, sobre cobertura espiritual, ele achou que ele não tinha, não posso, não consigo, sou novo, sou pequeno, sou triste, não tenho dinheiro, estou desempregado, eu estou sem igreja. O Senhor está falando para você, capítulo 4, versículo 16, tudo posso naquele que me fortalece. Então, sabe, fique firme com o Senhor, não deixe que nada roube você. E o que você precisa? Você precisa estar na igreja. A igreja, queridos, eu comecei a falar na semana passada sobre o coletivo que é a igreja. Sabe? E nós precisamos andar nesse coletivo, nós não podemos, sabe, ficar alheios, ficarmos fora do contexto da igreja, porque na igreja um ajuda o outro. Você viu o que o pastor Aguinaldo falou aqui agora há pouco?
a palavra que foi ministrada, a outra pessoa que ministrou a palavra, ele recebeu a palavra e colocou em prática. Sabe por que aconteceu isso? Porque ele estava na igreja. Aí o outro precisava de oração para conseguir um emprego. Onde foi que aconteceu? Na igreja. Porque muitas vezes, mas será que se não orasse ele conseguiria um emprego? Será que se não orasse por ele, ele ia com a convicção que ele foi para poder conseguir a porta de emprego? Porque quando a gente recebe oração, ora um pelos outros, a gente fica convicto, né? A oração tem poder, né, pastor? Quanto mais pessoas orando ainda na casa do Pai, né? Sim. É como a porta formosa, né? Estava na porta formosa ali, né? Estava no lugar certo. Ah, sim, verdade. Ali ele recebeu um milagre, né? Então ele estava pedindo esmola ali, hein? Então ele estava já cabisbaixo, desanimado. Mãozinha assim, né? Me dá. E às vezes nem conseguia abrir, já estava fechada porque não tinha esperança. Né? Então as pessoas andam hoje assim, sem força, porque essa pandemia está levando as pessoas a ficar com medo de tudo. E esquece que tem um Deus poderoso, que a pandemia está na mão do nosso Deus. Para Deus não tem pandemia, para Deus não tem crise, para Deus não tem nada impossível. É por isso que a palavra diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Então é isso. Então, o nosso Deus é Deus do impossível, né? Um Deus que abre porta onde não tem, né? Faz grandes coisas, verdade. né? Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, ele diz, né? Então o dele é maior do que o nosso. Verdade. Então talvez você está com o seu pensamento negativo e Deus está dizendo, não, é hora de ser com a fé em prática, porque eu vou abrir uma grande porta, né? E é interessante, hoje não dá tempo de falar sobre um assunto, eu vou falar sobre o assunto do individualismo hoje, sabe? Onde a pessoa, sabe, ela se acha suficiente, então é tudo ela. Tudo para ela, tudo com ela, ou senão, essa individualidade é uma proteção para se isolar com medo do futuro, com medo de receber algo melhor de Deus, ou, sabe, medo de receber um não. Quem tem medo de receber um não? Todo mundo. A pior coisa que tem é receber um não. Já sabia que o não ensina? O não ensina? Ixi, demais. Mas dói, né? Mas tem que ter maturidade, que tem não que é melhor do que o sim. Porque muitas vezes a pessoa não está pronta para o sim, né? Ou o sim é para algo o errado. Como eu digo, a boa notícia sempre é boa, já diz a própria palavra. Mas você tem que estar preparado para a má notícia. Porque pro dia da dor ninguém está preparado. Então Deus quer te preparar, porque Deus quer te capacitar. Quando bater o vento, você fala, não, a minha casa está na rocha. Pode vir o vento que for, mas ela não vai cair. Porque quem me sustenta é o Senhor. Amém. Então, Deus quer que você que está ouvindo essa palavra, não leve essa palavra, mais uma pregação, não, é algo que Deus está falando com você agora, essa noite, glória a Deus. porque Deus tem um propósito, tem um caminho novo, e põe em prática agora. Amém. Quando você acabou a live, você já vai pôr em prática. Quando você sair amanhã, você vai falar, eu ouvi. Glória Os a meus Deus. pastores, Deus usou como instrumento para a minha vida. Eu não sou criança, eu sou um servo de Deus. Amém. Né? Eu não vou ficar parado, eu creio que Deus é na minha vida. Né? Então Deus está falando para você crer que Ele é contigo. Amém. Ele vai fazer o que fez com o próprio Jeremias, nos próximos capítulos. Tem um que ele fala assim, vá lá à frente dos reis que eu vou usar a tua boca. Então Deus vai usar a tua boca para você que está ouvindo, que você é um homem e mulher de Deus. Amém. Deus vai trazer palavras que nem você que você está falando, mas você está falando assim, eu estou falando porque eu estou vivendo um novo tempo, um divisor de águas, um tempo novo, né? Então vai ser palavras que você vai falar, nossa, Deus está me usando. Amém. E Deus quer te usar. Então você não tem que creio. ter medo, se encoraja. Amém. Sabe? Glória a Deus. Deus que pôs a unção de Josué. Temos que falar a unção de Josué. Não, não é Josué, é a unção de Deus. Josué foi um instrumento, mas a unção vem de Deus. Então Deus tem a mesma unção que ele deu para Josué, para Caleb, ele tem para você. Glória mas a Deus. você tem que tomar posse. Amém. Entendeu? Porque Deus abre porta. Amém. Né? Eu estava falando com o pastor Ailton, ele falou que ele chegou ao conhecimento dele na igreja, teve 4 pessoas, 5 pessoas que abriu porta de emprego. Sim. Pessoas que conseguiram emprego. Então, a gente estava no lugar certo. Na hora certa. No lugar certo, na hora certa e fazendo as coisas no momento certo. Porque Deus quer isso para você. Amém. Entendeu? E você não pode aceitar. Eu até pedi para o pastor se dar licença, eu dar um testemunho rápido aqui. Amém, pastor. Eu vou te dar um testemunho de uma verdade que eu soube de uma irmã, presta atenção. Ela estava orando na igreja. Ela deixou os filhos em casa.
Ela estava orando, presta atenção, orando. E de repente chegou a notícia na igreja, e ela estava de joelho orando. E chamaram ela para ir correndo para a casa dela. Porque na casa dela estava vendo um reboliço. Na casa dela estava acontecendo algo que ia entristecer muito o coração dela, meu amado. Ela chegou perto da rua da casa dela, a casa dela estava tendo um incêndio. E na verdade, esse incêndio estava trazendo que os filhos dessa senhora, pastor, tinha vacilado lá e deixou vir esse incêndio. Que na verdade, um deles também, antes de ter incêndio, passou mal, porque a mãe tinha feito lá um suco, e o menino pegou o pozinho e jogou no suco, pensando que era suco, e não era veneno. E as crianças tomaram, e as crianças também morreram. Além da casa ter acabado, as crianças morreram. E chegaram para ela e falaram: irmã, seus filhos morreram. Irmão, ela foi chamada para ir no necrotério, para reconhecer os 4 filhos dela. Ela foi orando, chorando, falou: Deus, eu não aceito. Eu não estava brincando, eu estava orando. Eu não estava no lugar errado, eu estava no lugar certo. E o inimigo fez isso com os meus filhos, eu não aceito. Irmão, ele tinha que ir lá, que era a mãe, para reconhecer o corpo das crianças. Sabe o que aconteceu? Deus, quando está no negócio, Deus abre porta onde não tem. E ela foi até a porta, e o rapaz estava fazendo lá a autópsia, né? Sim. E ela chamou e falou para ele que queria entrar. Ela falou para ele, eu quero entrar. Ele falou: não pode aqui entrar. Aqui é um lugar restrito entrar. Eu quero entrar. Então, sabe o que acontece? Tem hora que o inimigo causa algumas coisas que você está achando que você não vai chegar lá, e Deus está dizendo que você vai chegar. Amém. E ela foi. E Deus causou uma situação que ele foi tão movido por Deus que abriu a porta e ele entrou. E reconheceu o filho naquela situação gelada ali, aquela pedra, né? Aquela mesa gelada de ferro, de aço, sei lá. E ela falou: eu vou orar agora. E ela começou a orar. Está estourando as bolinhas lá, pastor. O pessoal está gostando da palavra. Então, o que aconteceu, meu? Deus quer que você acredite num milagre. Você é milagre. E sabe o que aconteceu? Ela começou a orar enjoelhada ali e falou: Senhor, essa criança não é para morrer. Ela é promessa do Senhor. Essa criança é do Senhor. Esse meu filho é meu. E ela voltava a dizer: eu não estava no lugar errado. Orando. Amado, essa criança começou a... Ela começou a respirar. Ela começou a se mexer. E aquele rapaz ficou assustado, falou: eu não estou acreditando. Mandaram fazer a autópsia que ela estava morta, essa criança está mexendo. Aleluia, eu creio. E ela falou para ele: ele não está morto, vai buscar leite. Foram buscar leite, irmão. Foram buscar leite. E sabe o que o leite simboliza, né, pastor? Sim. Leite é coisa boa, né? Sim, sim. Você não está morto. Amém. Tem coisa boa para você chegando. Deus, então Deus vai fazer isso. Então Deus, terra que emana leite e mel, né? Então daí você já entendeu o mistério. Então Deus está dizendo para você que parece que está tudo morto, mas não está. Se você estiver no lugar certo, que é a presença do Pai, o inferno pode se mexer e vai se mexer, porque você está fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Então está mexendo até a tela. Então quer dizer, eu estou se empolgando. Então Deus vai fazer uma obra. Glória a Deus. Deus tem que estar no lugar certo, meu amado. Porque Amém. Deus está fazendo na tua vida um reboliço. Amém. E Deus vai mandar leite e mel, porque tem terra boa para você. Tá bom? Pastor, continua, porque já, acho que já... Nossa, não, isso é uma bênção. Ó, cobertura espiritual. Eu vou entrar nas considerações finais. E tá lá o apóstolo Willi, tá o Jonathan também, soltando o coraçãozinho. O apóstolo Satoru também estava ali também, glória a Deus. O pessoal tá participando, isso é bênção. Olha só, o que eu tenho para você? Sabe, não é tempo de individualismo. Hoje todo mundo é iPhone, que iPhone, é eu, né? Meu fone, iPod, né? E aí vai pelos... Né? Então as pessoas hoje estão tudo centralizando as coisas neles, sabe? Tudo para mim, tudo sou eu, né? E acabam muitas vezes saindo do coletivo. Deus, Ele está te chamando para você viver, sabe? Com a igreja, para viver o plano de Deus. Esses dias, estava conversando com o pastor Fábio Brandão, um amigo meu, e ele pegou e falou assim para mim assim: Pastor José,
eu estou orando a Deus que eu vou abrir uma igreja no shopping center. Eu falei, por que no shopping center? Ele falou, porque ninguém está indo para a igreja, mas estão indo tudo para o shopping. O shopping tem fila para entrar, né? Estratégia, é isso aí. Eu sei que isso não acontece com você. Né? Você sabe que, não é tempo de ficar sozinho, não é tempo, de fugir da cobertura espiritual. E você precisa, ter algumas características de homem e mulher de Deus que você é. E eu hoje postei no meu history do Facebook e também lá no LinkedIn sobre a questão do nosso cérebro, o que ele pode formar, né? E até eu separei aqui, eu não vou conseguir colocar a gravura para vocês, mas uma mente fechada, ela só traz reclamação. Uma mente fechada, ela só diz que é impossível. Uma mente fechada, ela te paralisa. Uma mente fechada, ela faz você sofrer pela opinião dos outros, do que as pessoas pensam de você. Uma mente fechada te dá medo de controlar a própria raiva que você tem. Uma mente fechada, ela te condiciona aquilo que não é a vontade, nem de Deus e nem sua própria vontade. Uma mente fechada é assim. Mas quando você tem uma cobertura, que é a palavra de Deus, como Jeremias recebeu essa palavra, e Jeremias, ele obedeceu a voz de Deus quando o Senhor falou para ele, olha, você é chamado, para arrancar o que não presta, para derrubar o que precisa ser derrubado, para destruir o que precisa ser destruído, mas você também é chamado para edificar coisas grandes, coisas firmes, que você é chamado também para plantar. E quando você, planta, logo você colhe, aí você tem sua mente aberta. Aí, nessa gravura que eu coloquei lá, um lado do cérebro, mente fechada, do outro lado do cérebro, mente aberta. Aí a mente aberta, sabe o que ela está pronta? Ela está pronta para aprender. Abra sua mente nessa noite, aprenda da palavra de Deus. Entre debaixo da cobertura da palavra de Deus e você vai viver o excepcional de Deus. O excelente, o extraordinário. Quando você tem sua mente aberta, você está pronto para resolver as coisas que aparecem no meio da sua vida. Aparecem problemas, pastor? Vamos resolver. Problemas foi feito para resolver mesmo. Eu de vez em quando converso com algumas pessoas. Quando a pessoa fala assim, tô enrolado, nossa, cai tão mal no meu coração. Quando a pessoa fala, tô enrolado, eu começo a tentar ensinar a pessoa a não falar mais isso. Você não está enrolado coisa nenhuma, você pode estar resolvendo algumas coisas. Pastor, mas estou cheio de problema. Problema, querido, é para ser resolvido. Você não fez matemática lá no primeiro grau? Problema é para ser resolvido. Então, quando você está com a mente aberta, você resolve problemas. Quando você está com a sua mente aberta, você vai em frente. Tem uns problemas que dividem, né? Tem uns que somam, tem uns que menos. E tem uns que multiplicam. E tem uns que multiplicam. Eu gosto dos que multiplicam. Então, você vê qual a raiz quadrada que você quer. É verdade. Aí, tá vendo? E aí a gente vai fazendo as equações da vida e você vai, muitas vezes, em frente. E aí as pessoas muitas vezes vão trazer até crítica, mas você vai aproveitar as críticas para você crescer. Quando você está com a mente aberta, você consegue lidar com o medo, Ah, mas o medo... Eu tenho Jesus. Se Jesus está comigo, está tudo certo. O Cristiano Sasser, ele postou ontem, no nosso grupo lá, da igreja, que o Senhor Jesus no barco, veio a tempestade e os discípulos ficaram tranquilos, até certo ponto. Quando o barco estava indo a pique, eles correram para Jesus e falaram, Jesus, não se dá conta que o barco está afundando? Vai a pique o barco? Aí Jesus se levantou, Jesus estava dormindo. Irmãos, Deus não dorme, Deus não... gente, mas Jesus ali, para dar um exemplo, Jesus estava numa almofada, com a cabecinha encostada numa almofada, aí Jesus levantou-se e repreendeu o mar e o vento. Quando você tem Jesus no barco, o barco é a sua vida hoje, tá certo? O barco é a sua casa, o barco é a sua família, o barco é o seu emprego, o barco é o seu ministério, o barco, é tudo aquilo que envolve suas coisas, E aí Jesus estando no barco, o medo vai embora, porque Jesus fala para a tempestade, para, vento, para, conversa fiada, para, E aí mantém seu equilíbrio. Amém? Quero agradecer a Deus por esse momento com vocês, agradecer a todos, E teve pessoas aí que não estavam aparecendo há muito. Apóstolo William, Apóstolo Santoro, Deus abençoe vocês, Deus possa guardá-los, Jonathan apareceu também aí, glória a Deus. E vocês que
talvez eu não esteja vendo, que esteja em outra sala aí, que foi multiplicada a sala. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus os abençoe. Amém. Que Deus resplandeça a sua glória e você esteja debaixo dessa cobertura. Noite de vitória, hein? Amém. E na próxima semana eu quero falar sobre essa questão do individualismo, onde faz com que a gente não consiga viver o sobrenatural de Deus. Eu estou com uma linha aqui de raciocínio, onde hoje, sabe, nós estamos como aprender a orar, e eu não concluir. E no aprender a orar eu vou falar sobre o individualismo, que ele não pode existir no meio cristão. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Pastor, ora novamente. Pastor, nosso convidado especial, pastor Aguinaldo de Oliveira. Senhor, nós te agradecemos porque tudo foi feito para a honra e glória do Senhor nesse programa. Pai, sim, Senhor. Abençoe a cada um que está acompanhando, Senhor. Sim, que eles Senhor. Saiam, Pai querido, Amém, cheio da tua unção ao estar fazendo, Senhor, o cumprimento da tua palavra. Sim, meu Pai. Senhor. Porque essa noite ainda não terminou. E tem milagres que está chegando nessas Amém, casas. Senhor. Eu e eles vão Pai. sair com a palavra no coração. Amém, e amanhã Senhor. vão viver esta palavra, Senhor. Abençoa Sim, grandemente, Senhor. Senhor. Abre as portas para eles. Aonde não tem, Sim, Senhor, abrirá Senhor. porta, Senhor. O livramento, escapamento, escape, Senhor, para eles. Senhor, em nome Sim, de Jesus, Senhor, em dá nome de cura Jesus, agora. Pai. Quem estiver doente, enfermo, Sim, Senhor, pessoas em que nome estão de Jesus, angustiadas Pai. agora, repreendemos Oh, este canta, mal. abaixando, E nós alabarás. profetizamos um milagre, o Shekinah de Sim, Deus Senhor, chegando nessa aleluia, casa, glória a porque Deus. o Senhor conhece, Senhor, a vida dessa Sim, pessoa. Senhor. Como o Senhor falou em Jeremias, conhecia desde o Sim, ventre. Senhor. Antes dele ser criado, o Senhor também conhece essas Amém, pessoas que estão ouvindo Senhor, essa glória a pregação. Deus. E o Senhor tem uma grande obra. E nós Sim, profetizamos a bênção de Deus Sim, sobre a Senhor. vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Olha lá, tem um positivo lá. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, estamos encerrando aqui, amém? Muito obrigado pela sua presença. Andréa Lopes também está ali. Dona Eulinda Rocha, glória a Deus, também está ali, né? E nós estamos aqui. Cada um de vocês esteve conosco. Deus abençoe. Um beijo no coração. O pastor no trabalho passou aqui em casa aqui para conversar algo comigo. Eu falei, você vai entrar comigo hoje no ar aí. E você foi abençoado, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, um beijo no coração. Fica com Deus, até a próxima. Até a próxima, em nome de Jesus. E amanhã temos, sabe, uma ministração poderosa na nossa igreja. É verdade. Você é nosso convidado, tá certo? Venha Lá na conosco. Vila Cisper. Deus abençoe, beijo no coração. Amo vocês. Glória a Deus. Tchau, tchau.